Olá pessoal, vamos lá para mais uma das nossas aulas. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Hoje nós vamos tratar sobre mobilidade social. Veja, na videoaula passada nós tratamos desse tema, só que mostrando as camadas sociais, os estratos sociais, e a gente falava um pouco sobre castas, né? Quando se fala de castas e fala de camadas sociais, a gente dá a ideia de que existe uma estrutura social, mas que ela não tem uma mobilidade, ou seja, não há um movimento tão próprio, né? Como existe, por exemplo, nas sociedades capitalistas, né? A gente tocava nesse ponto também na aula passada. Então, quando se fala de mobilidade social, é interessante a gente pensar que dentro da sociedade capitalista igual a nossa, a mobilidade social ela não é tão inflexível, né? Ou seja, as pessoas elas mudam de camada, né? De camada social, e o que faz isso acontecer geralmente são a questão da aquisição de poder econômico, né? Geralmente as pessoas prosperam nos negócios, geralmente as pessoas, por uma questão de sorte, ganham dinheiro, seja em jogos, sei lá, em loterias, alguma coisa nesse sentido. Então, o princípio disso geralmente é a questão da aquisição de bens, de riquezas, né? A aquisição de certos valores materiais. Isso é um caminho muito comum quando se fala dessa mobilidade dentro das sociedades capitalistas. Mas nós temos outros meios, como por exemplo a educação também favorece isso, a mobilidade social, né? As pessoas saírem de uma camada de extrema pobreza, por exemplo, e alcançar um outro patamar mediante os estudos, mediante o alcance, sobretudo os estudos acadêmicos, e a partir disso a pessoa consegue ter um trabalho, né, uma vida, uma condição melhor. Essas e outras situações é que faz com que haja uma mobilidade mais presente, mais visível dentro das sociedades capitalistas. Então vamos falar um pouco de mobilidade social. A palavra mobilidade quer dizer movimento, a possibilidade que as pessoas têm de movimentar, sair de uma classe para outra. As pessoas elas não têm impedimento por questão de raça, questão de religião e outras questões mais. Basta que ela de fato tenha poderes aquisitivos, né? Vale lembrar que a questão material ela é muito preponderante para a mudança de classe social, certo? Então, a mobilidade social é um campo de estudo da sociologia bastante usado para a compreensão das formas pelas quais os diferentes grupos humanos diferenciam os integrantes de uma mesma cultura, certo? Então, são as formas pelas quais os diferentes grupos humanos eles são diferenciados, né? Então, é interessante a gente perceber isso. Então, de forma mais específica, a mobilidade tem a importante função de pensar as vias e possibilidades de troca, ascensão ou rebaixamento que um determinado indivíduo possui no meio em que estabelece suas relações. Vale ressaltar aqui que quando se fala de mobilidade social, não quer dizer que a pessoa só ascende, mas ela também ela descende, ou seja, ela muda para uma classe social abastada, por exemplo, né? Mas ela também pode decair para uma classe de pobreza, né? Quando você coloca o bem material como a condição primordial, né? Podemos dizer assim, isso pode acontecer esse tipo de situação, a pessoa decair para uma outra classe e nunca mais voltar, né? Ou seja, ela deixou de ser rica e passou a ser pobre, por exemplo, né? Para uma outra classe. Claro que ser rico e ser pobre não são classes especificamente, né? Existe toda uma estrutura de classe dentro das sociedades modernas e as sociedades capitalistas. A ideia de estratificação é contaminada por diversos problemas de definição e outros limites, que nos mostra que é extremamente complicado afirmar que não há nenhum tipo de mobilidade em determinada coletividade, não é? Ou seja, por mais que as sociedades estratificadas de forma rígidas, que é as castas, mesmo assim, em alguns momentos,
havia uma espécie de mobilidade, né? Por mais que fosse tão rígido o sistema de estratificação. Então, os sujeitos à transformação de seus costumes e outras mudanças de caráter histórico. O grupo social passa a elaborar outros meios de organização que desestabilizam e ressignificam a hierarquia social outrora atribuída pelos sujeitos. Isso são as consequências que pode acontecer, portanto, com essa mobilidade social. Na era moderna, a disseminação dos valores liberais transformaram o conceito de mobilidade social em uma meta política para as nações guiadas por princípios democráticos. O que isso quer dizer? Quer dizer que com a questão democrática, a possibilidade das pessoas, a distribuição de riquezas, a distribuição de renda, isso fez com que um dos objetivos fosse favorecer a questão da mobilidade, as pessoas saírem de uma situação de pobreza, de uma classe onde a pobreza é muito presente, para uma outra através dos estudos, através de um assistencialismo, através de incentivos e outras formas, por exemplo, para a educação, para a questão do emprego e outras. Tudo isso são fatores que levam, por exemplo, à questão da mudança de classe, a mudança social, a mobilidade social. E aí os países, com seus princípios democráticos, eles têm esses objetivos, portanto, de fazer com que as pessoas possam, de fato, promover uma mudança, um movimento dentro das suas classes, nas quais as mesmas pertencem, as mesmas nasceram, e que pode, portanto, mudar para outras. Então, não podemos restringir a concepção de mobilidade somente à variação das condições materiais que uma pessoa tem ao longo de sua vida. Veja, a gente falava que a questão material, a riqueza, os bens é uma condição significativa que faz com que as pessoas possam mudar de classe, de fato. Mas existem outros meios, a questão do incentivo à educação, a questão das promoções que levam às ofertas de emprego, sobretudo a educação, que é um grande caminho que leva as pessoas, a questão da distribuição de programas assistencialistas, a questão das políticas voltadas para moradias, para o transporte, enfim, tudo isso favorece uma melhor condição de vida para as pessoas. E se favorece uma questão de vida digna para as pessoas, claro que vai aí haver um certo movimento, uma mobilidade social das pessoas, De forma que não é o fato de você ter nascido, por exemplo, numa classe C, numa classe B, C ou D, que você vai morrer nela, Você vai ter as oportunidades, seja ela através do estudo, seja ela através de outros programas, que a gente já citou aqui, que pode, portanto, fazer com que as pessoas elas mudem, elas tenham uma ascensão dentro dessa estrutura social, mudando, por exemplo, de classes, mudando de camada. Portanto, isso faz com que a sociedade ela não seja rígida nessa questão da mobilidade social. Ou seja, existe sim um incentivo. Claro que poderia ser melhor, claro que sim, mas na verdade o fato é que existe essa condição, não é como, por exemplo, em sociedades tradicionais que não havia essa possibilidade. Uma vez que você nasceu numa classe, você morreria nessa, e para além do mais, você não tinha contato com outras pessoas de outras classes. Claro que quando se fala, por exemplo, da nossa realidade brasileira, nós temos outros fatores, Nós temos muitos fatores aí quando se fala de mobilidade social. Nós temos a questão de uma pobreza, de uma desigualdade, a questão de um racismo, que tudo isso pesa, tudo isso é relevante quando se fala da questão da mobilidade social. Então, para encerrar a nossa aula, mobilidade social quer dizer movimento, é a possibilidade que as pessoas têm de sair de uma realidade para outra, de um patamar, de uma camada para uma outra, e que isso não é proibido, sobretudo nas sociedades democráticas, mas isso, na verdade, para acontecer propriamente dito, é necessário que haja um incentivo social, sobretudo um incentivo de políticas públicas
estão voltadas justamente com essa intencionalidade, certo? Então, um grande abraço a todos e nós voltamos numa outra temática relacionada a questões sociais. Grande abraço.